amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos falar sobre o maior escritor do teatro brasileiro. Pois é, você sabe quem é? Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. E o Quarteto Fantástico vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar e compartilhar. Lembrando que todas as terças e sextas-feiras temos vídeos novos aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre Nelson Rodrigues, o maior escritor do teatro brasileiro. Você já leu algum livro dele? Você já estudou na sua escola, na sua universidade? Já fez algum trabalho sobre Nelson Rodrigues? Ele nasceu no Recife em 1912 e faleceu no Rio de Janeiro em 1980. Nelson Rodrigues foi polivalente. Ele foi jornalista, foi repórter policial, foi cronista, escritor. Ele trabalhou em vários jornais cariocas, como Amanhã, A Última Hora, O Globo, o Jornal do Brasil e o Jornal dos Esportes. Inclusive, no Jornal dos Esportes, ele dividia uma coluna com o irmão dele, o Mário Rodrigues. Você conhece o Mário Rodrigues? E se eu te disser Mário Filho, te lembra alguma coisa? Ainda não? Mário Filho é o irmão do Nelson Rodrigues e Mário Filho dá nome ao estádio do Maracanã. Exatamente. O nome oficial do Maracanã é Estádio Mário Filho. Está lá escrito, Estádio Mário Filho. E ambos dividiam uma coluna no Jornal dos Esportes. O Nelson Rodrigues falava muito sobre Fluminense, time dele do coração. Enquanto que o Mário Filho escrevia sobre o Flamengo. Então tinha um fla-flu na família. E exatamente esse posicionamento dos dois é que transformou o fla-flu num ícone clássico do futebol brasileiro. Então os dois são responsáveis por elevar o fla-flu a essa categoria. Mas hoje nós não vamos conversar sobre as crônicas esportistas do Nelson Rodrigues. Nós vamos conversar sobre a contribuição dele para o teatro brasileiro, para a dramaturgia brasileira. Nelson Rodrigues era um escritor totalmente realista. Ele buscava no cotidiano da sociedade a sua inspiração para escrever as suas obras, os seus livros. Ele utilizava uma linguagem coloquial, como as pessoas falam nas ruas, como as pessoas se comunicam, como as pessoas usam as gírias. Então ele utilizava esse tipo de linguagem em suas obras. E sua temática navega por assuntos como assassinatos, adultério, incesto, pedofilia, assédio sexual e moral, dívidas, vício em álcool, vício em jogos, vício na prostituição, tudo que acontece ainda hoje em dia na sociedade brasileira. Então, essa é a ideia de Nelson Rodrigues, fazer uma denúncia a respeito dessa doença social que leva a própria sociedade ao seu UTI. E a gente vê isso acontecendo hoje em dia. A gente vai assistir a um telejornal, o que nós assistimos? Um pai que matou o filho, um filho que matou o pai, uma violência sexual, uma homofobia, qualquer assunto que a gente vai ver, uma dívida, um assassinato por uma dívida de jogo, tudo que acontece na sociedade, não só nos telejornais nós assistimos, nós somos bombardeados 24 horas por essas notícias, e sejam notícias transmitidas pela televisão, sejam notícias transmitidas pelas mídias da internet, e isso vem sempre à tona, movimentando o nosso cotidiano, influenciando a nossa vida, fazendo com que a gente fique indignado por essas situações vividas por nós. E é essa a temática do Nelson Rodrigues. Então, Nelson Rodrigues utiliza a sua veia jornalística para escrever tudo aquilo que ele está vendo
na sociedade. Então ele cria umas personagens com vários retalhos de vícios sociais, de tipos comuns que nós encontramos num bar, no supermercado, numa fila de banco, numa loja, numa farmácia. As pessoas populares são a grande fonte de inspiração de Nelson Rodrigues e suas temáticas são retiradas da própria sociedade, os eventos sociais que acontecem. Ele era muitas vezes chamado de anjo pornográfico, exatamente por jogar no rosto da sociedade todas essas doenças que ele apontava para o seu público nos jornais por onde ele passou, por onde ele trabalhou. Muitas obras de Nelson Rodrigues ou foram encenadas no teatro ou foram levadas às telas ou até mesmo à televisão. No teatro, o diretor que mais encenou suas obras foi Zbigniew Ziembinski. Inclusive, na Tijuca, se eu não me engano, na estação do metrô de São Francisco Xavier, tem o Teatro Ziembinski. Uma das peças mais importantes de Nelson Rodrigues no teatro é Vestido de Noiva, escrita em 1943. A Laide é atropelada e quando ela está na mesa de cirurgia, ela começa a ter lembranças. Então ela pensa na irmã dela, de quem ela retirou o namorado Pedro, e que Pedro matou uma cafetina. Para vocês verem como que é o teatro, o enredo de Nelson Rodrigues. O álbum de família também é uma outra peça muito importante de Nelson Rodrigues, escrita em 1945. Essa peça é uma denúncia social, cujo narrador a gente pode entender que é a opinião pública, e esse narrador vai contando a história de uma família cheia de paixões incestuosas, pedofilia, o pai é pedófilo, uma irmã que ama o próprio irmão, uma mãe que comete assédio sexual ao seu filho, uma cunhada que é apaixonada pelo próprio cunhado, exatamente como nós vemos nos dias atuais. A gente sempre vê isso na televisão, a gente sempre vê isso na internet, e a gente sempre está sendo bombardeado por essas temáticas. Esses assuntos são absolutamente atuais e foram escritos em 1945 nesta peça chamada Álbum de Família. E por que tem esse nome Álbum de Família? Porque em vários momentos fotografias da família são mostradas, são apresentadas ao público como todos ali à volta, naquele cenário, os membros da família posando, e como se fosse uma família perfeita, uma família feliz, sem problemas nenhuns. Aquilo não corresponde a uma realidade de uma família. Todas as famílias têm problemas, todas as famílias têm seus traumas, todas as famílias têm as suas situações dramáticas. Então, esta peça, Álbum de Família, traduz essa intenção de Nelson Rodrigues. A peça mais famosa dele talvez seja O Beijo no Asfalto, escrito em 1960. Arandir é a personagem central. Está andando pela rua quando vê uma pessoa caída no chão. E ele se aproxima daquela pessoa, uma voz fraca, de um moribundo, então fez com que o Arandir se abaixasse para entender o que aquela pessoa está falando. Um jornalista sensacionalista bate a foto, e aquela foto, ao ser publicada, poderia sugerir duas situações. A primeira, que ele estaria fazendo uma respiração boca a boca, e a outra, que vai levar o Arandir até aos tribunais, que ele teria dado um beijo no moribundo. Entra em cena um delegado corrupto, o próprio jornalista sensacionalista, e tramam uma teia em torno de Arandir
que o deixam numa situação muito delicada. E eu sugiro que vocês leiam O Beijo no Asfalto para vocês verem o que acontece com o Arandir. E também vem uma pergunta que a literatura faz até hoje. Será que Arandir deu um beijo no moribundo? Será que ele fez uma respiração boca a boca? Ou será que apenas ele escutou o que o moribundo estava dizendo para ele? E se disse, o que supostamente o moribundo teria falado? Fica aqui a pergunta. E um detalhe, isso tudo aconteceu porque Nelson Rodrigues queria jogar na cara da sociedade o seu preconceito, a sua homofobia, o seu conservadorismo. Então isso tudo levou esse enredo de O Beijo no Asfalto. Duas outras obras muito importantes de Nelson Rodrigues são Bonitinha Mais Ordinária e Toda Nudez Será Castigada. Em 1996, o Fantástico levou ao ar uma série de contos encenados por vários atores e narrados pelo saudoso José Wilker e pelo Hugo Carvana. E essa série veio a se chamar A Vida Como Ela É, com direção de Daniel Carvalho. E este aqui é o livro A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. São vários contos que foram escritos na época que ele era jornalista, no jornal A Última Hora. E vários contos aqui são importantes, como A Dama do Lotação, que também foi tema de teatro e filme, A Coroa de Orquídeas, O Anjo, O Decote, O Pediatra e A Viúva Alegre. E vocês, já leram Nelson Rodrigues? Tem conhecimento sobre a obra? Deixe aqui os seus comentários, falem quais as peças que mais chamam a atenção de vocês. As obras de Nelson Rodrigues são obras que fazem a gente pensar sobre a doença social na qual estamos inseridos, infelizmente. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Valeu!